Olha, em primeiro lugar, eu sei que o Dimas é um cara brilhante, porque quem me falou isso foi o Zé Bernardes, que foi coordenador do Dimas como residente. O Zé Bernardes é um dos melhores hematologistas do Brasil, é meu amigo de infância, jogava bola comigo lá em Ribeirão Preto e com certeza teria sido um dos maiores jogadores de todos os tempos se não tivesse tido uma contusão grave, né? O Zé Bernardes que jogava ali pertinho do Magrão, tanto que o Sócrates respeitava muito o Zé Bernardes, que era um craque, jogava parecido com o Zico. Então o Zé Bernardes lhe manda um abraço, ô Dimas, dizendo que você sempre foi genial e sempre se destacou na sua profissão. Isso é o Zé que disse, mas disse também que você não jogava nada de futebol. Eu não sei se é verdade ou não. É bom que o amigo comum, o Zé é um grande amigo da Teno. Além de trabalharmos juntos desde a faculdade, a gente interage muito, né? Então é um grande amigo, o Zé Bernardes, o Pacetão, né? Eles Gente, mesmos. gente do coração, né? O Zé é meu amigo de infância. Doutor Dimas, o senhor que conversou comigo em outra função e agora assumindo aí o cargo difícil do doutor Davi, que é uma figura excepcional, apesar do Bolsonaro não achar, eu acho que o Davi é uma figura fantástica, devo ele a minha vida, a vida da minha mulher e espero que o Davi esteja cada vez melhor. Nós estamos diante de uma situação grave, muito grave agora. Como é que o senhor vê essa história dessa politicagem para todo lado e briga política, enquanto vocês, cientistas, médicos, têm que estudar para combater o vírus? E essa declaração de alguém da Organização Mundial de Saúde, não tive tempo de ler direito, porque acordei agora há pouco de madrugada, Lima estava praticamente dormindo, lá pelas 3 horas da manhã, então não dá para você absorver direito a informação. Diz que esse vírus, como todo vírus, há a probabilidade da gente ter que aprender a conviver com ele. Se a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus, como é que nós vamos manter as pessoas trancadas dentro de casa o resto da vida? Porque a AIDS foi assim, né? Ela chegou e começou a matar pessoas no mundo inteiro. Primeiro houve aquela discriminação que se referia que só matava gays e quase que matavam gays. Mataram gays. Se houvesse rede social como hoje, matariam como matam as pessoas na rede social, mas chegaram a agredir gays e cometer absurdos contra pessoas da comunidade gay, entendeu? Depois viu-se que era igual para todo mundo, né? Mas se conviveu com o vírus, assim, sarampo e toda coisa a mais. O senhor que é um especialista, um cientista, um estudioso, é possível mesmo que esse vírus seja difícil de ser combatido e que talvez, pela própria sequência do vírus, ele se torne mais brando para que ele possa sobreviver mais, ele não mate o hospedeiro tão rapidamente e aí ele se replique mais. Nós temos que contar com a benevolência dele. E no meio do caminho, a gente vai tentando descobrir um remédio, como tem coquetel para AIDS hoje, para atenuar a letalidade no vírus ou então descobrir a vacina que demora um pouco. Mas como é possível você conviver com um bicho e manter as pessoas presas em casa, doutor? Isso, sem dúvida, é um desafio enorme da cena. Primeiro que esse vírus, ele é diferente de todos os outros que nós enfrentamos recentemente. Ele só tem uma semelhança em termos de abrangência e de ataque populacional com o vírus da gripe espanhola, né? O estrago da gripe espanhola foi enorme também, 50 milhões de vítimas. E esse vírus, nós estamos realmente aprendendo muita coisa com ele. E a grande questão que se coloca, e eu acho que você colocou bem, se nós vamos ter esse vírus durante um período e ele vai desaparecer, né? Então, por exemplo, tiveram outros coronavírus, com o SARS e o MERS, né? Que também tiveram uma onda epidêmica mais limitada, né? E desapareceram ou ficaram sob controle. Tudo indica que não vai ser essa a situação, né? A situação que está se desenhando no mundo é que esse vírus provavelmente permanecerá e poderá ocorrer em ondas, né? E aí, como o vírus da gripe,
Quer dizer, o único tratamento efetivo é uma vacina, né? Quer dizer, nós vamos nos proteger desse perigo futuro, né, desenvolvendo uma vacina, e a coisa está andando muito rápida na questão da vacina, quer dizer, pela própria urgência, né, que a situação mundial, a pandemia mundial coloca, que hoje tem um grande esforço, né, de governos como os Estados Unidos, a Europa, grandes companhias farmacêuticas, né, investindo pesado no desenvolvimento dessa vacina. Inclusive o Butantan tem acordos com algumas dessas companhias e essa vai ser a solução, não há dúvida nenhuma. A questão, a sua pergunta é o que nós vamos fazer até não ter essa solução, né? Enfim, é controlar essa epidemia. Como é que nós controlamos essa epidemia? Quer dizer, nós estamos no meio do primeiro surto epidêmico. O surto epidêmico está ganhando agora, nesse momento, velocidade, né, aqui no Brasil. Existe uma preocupação enorme, de que o Brasil possa aí chegar, inclusive, a disputar a segunda ou terceira posição na incidência das infecções, disputando com Rússia, talvez. Quer dizer, é um campeonato dos piores possíveis e imagináveis, né? Os Estados Unidos, nesse momento, vai continuar por um bom tempo sendo campeão, mas o Brasil, pelo próprio tamanho da sua população, ele é um candidato, né, hoje ele é o 6º em termos de mortalidade, é o 8º em termos de número de casos, mas ele está progredindo rapidamente aí para as primeiras colocações. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o que está ao alcance de nós nesse momento, que é tentar controlar isso. E a forma mais efetiva que tem, porque não existem outras possibilidades, não existe remédio, não existe vacina, é você controlar a infectividade, a taxa de infecção. Quer dizer, a taxa de infecção é o seguinte, é quanto um indivíduo transmite para outros. Um indivíduo infectado transmite para outras pessoas. Então, essa é a taxa de transmissão, né? Quer dizer, no começo, aqui no Brasil, essa taxa foi elevada, 1 para 4, 1 para 5, né? Depois que se tomaram essas medidas de afastamento social, isso caiu a mais de 50%, né? Em alguns locais do Brasil chegou até um pouco mais do que 1,5%, né? Alguns lugares ainda permanece alto, né? Então, esse é o remédio que nós temos. Quer dizer, quando se fala em afastamento social, a realidade é o seguinte, é um remédio para a gente diminuir a taxa de infecção. Quer dizer, o grande problema é como se faz isso, né? Se vai se fazer isso de forma generalizada, quanto tempo vai durar isso e como é que você programa, né, a saída disso. Né? Isso que é importante. Como é que eu vou sair dessa situação, dessa situação crítica, né? E veja, tem alguns exemplos de outros países que fizeram antes de nós e estão nos ensinando. Era a minha pergunta. A gente fica apavorado quando a gente vê, na realidade, eu vou tentar ajudar o senhor, que esse vírus é um vírus diferente dos outros, da SARS e da MERS, apesar de ser uma derivação da SARS, que foi a gripe aviária. A MERS é a gripe transmitida pelo camelo, deve ser essa, se é que bem eu me lembre, não é? Mas ela é tão grave quanto. Mas o detalhe é o seguinte, se esse vírus é um vírus diferente, é um bicho inteligente, como todo vírus porque como todo ser vivo, ele quer viver mais e a gente tem que contar com a benevolência dele vivendo mais, ele próprio se atenuar para não matar rapidamente o hospedeiro e se transmitir mais. Esse é um dos fatores fundamentais, que aí você fala assim, é assim que o vírus, ou ele se atenua bem e se transforma num sarampo, numa gripe comum, ou ele desaparece, né, de uma hora para outra. Agora, a outra probabilidade é a vacina. Como ele é um bicho inteligente, e eu estava citando um dos maiores virologistas que pegou esse bicho, é um suíço, o senhor deve saber o nome dele, eu esqueci, porque ele falou assim, olha, eu achei que era vingança do vírus, que eu combati tanto esse vírus, de repente, quando fui acometido dele, o que eu senti, achei que era vingança do vírus. Então, ele é um bicho muito mais inteligente do que a gente imaginava. Porque a cada tentativa que você faz para impedir que ele entre na cela, fecha uma porta, ele abre outra. Então, ele vai, a característica de mutação.
Mas se ele pode ser diferente, mais inteligente, pior que os outros, pode ser o mauzão que pintou até agora de todos os bichos, mas a pergunta é, o ciclo que ele fez na Europa é o mesmo ciclo que a maioria dos vírus faz, o ciclo que ele fez na Coreia, o ciclo que ele fez em outros países, é o mesmo ciclo que os outros fizeram também, e que por isso dá esperança de agora diminuir os casos na França, na Europa, na China, enfim, em todos os países. Pelo menos o ciclo é parecido com o dos outros vírus? Não há dúvida. Né? O ciclo epidêmico, né, ele é mais ou menos constante desses que têm infectividade alta. Agora, é importante você dizer que a resposta dos diferentes países ela foi diferente. E é isso que a gente precisa aprender. Quer dizer, o país que controlou a epidemia mais rapidamente e de forma mais efetiva foi a China. Quer dizer, a hora que você olha a epidemia, começou lá em dezembro na China, e eles já estão praticamente com a epidemia controlada nesse momento, né? É porque eles foram efetivos nesse controle. Né? E adotaram uma estratégia que nunca antes havia sido adotada na escala que adotaram. Quer dizer, pela primeira vez se viu o fechamento de cidades, você está entendendo? Quer dizer, a restrição total de circulação para determinado município, no caso Wuhan, com em torno de 10 milhões de habitantes, e lá dentro da cidade, dentro das fronteiras da cidade, iniciou uma luta de uma ferocidade do governo chinês muito grande. Aí o exemplo, né, construíram hospitais em 10 dias, mobilizaram todos os recursos que tinham, e a China é um dos países mais desenvolvidos do mundo, certo? Tecnologicamente é um país muito desenvolvido. Né? A ciência da China é de primeiro mundo hoje, né? Compete com a ciência dos Estados Unidos, né? E eles conseguiram controlar. Né? Então, quando se olha a China, que tem a população que tem, que é a maior população do mundo, e você vê que eles não tiveram... Mas lá foi na porrada, né, doutor? Lá foi na porrada. Os caras prendiam os caras dentro de casa, levavam os caras à força, usando polícia. Ali foi na porrada, porque é um regime extremamente fechado. Tem essa característica, lógico. Né? Essa característica de ser um regime ditatorial. Né? Mas a forma como foi feito o combate, né, indicou o caminho, né, para os outros países, que é a questão do isolamento social. Né? E vejam, todos os países, né, mesmo os que resistiam num determinado momento, acabaram aderindo. E os que demoraram mais a aderir foram os que mais sofreram. Né? Então, por exemplo, se você pega a Itália, que ficou titubeante no começo em relação à gravidade da epidemia e das medidas que ela deveria tomar, né? Foi um país que o norte, a Lombardia, foi praticamente dizimada, né? Do ponto de vista de pacientes idosos. O sistema de saúde da Lombardia está em xeque até agora. Né? Agora que parece que começam a respirar. Né? Então, essa estratégia de diminuir a transmissão viral através do afastamento social, do isolamento social, é uma estratégia que ela pode ser usada, deve ser usada e por um curto espaço de tempo. Ela não pode ser indefinidamente mantida. Né? Você frisou bem aí na sua introdução. Né? Agora, qual que é o tempo ideal? Bom, o tempo ideal é o seguinte, é o tempo para me controlar essa transmissão. Se nós tivéssemos feito, vou dar um exemplo para você. É um exemplo, né, nesse momento, é só... Tivesse feito em janeiro, quando começou a se ter notícia dessa pandemia, se não tivesse tido carnaval com milhões e milhões de pessoas na rua do Brasil, se a gente tivesse feito lá atrás, não precisaria fechar quase que coisa nenhuma aqui, ou muito pouco aqui. Nós demoramos a agir, e demoramos mesmo, isso é uma coisa clara, não? Isso não há dúvida, mas não foi só o Brasil, né? Porque a própria Organização Mundial da Saúde... Não, mas foi o Brasil também, esse é que é o problema. Sim. Porque já há informação que esse vírus estava aqui em janeiro. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, a própria Organização Mundial da Saúde demorou a perceber a gravidade. Ela demorou para declarar um estado pandêmico mundial, né?
E os países, exatamente isso, como não tinham a experiência anterior, muitos países acharam que ela seria mais um surto gripal, que poderia ser facilmente combatida, né? Mas, voltando ao exemplo que eu ia dar para você, né? Se num determinado momento você faz o que se chama lockdown, você para, né? Para a circulação do vírus, a epidemia decresce rapidamente. Você está entendendo? O vírus para de circular e é a forma mais efetiva de você iniciar o combate, porque aí você retoma o controle. Como isso não aconteceu, quer dizer, como o vírus circulou livremente, né, e está se espalhando livremente, né, nesse momento, fazer um lockdown geral, né, pode não ter o efeito que teria lá no começo, né? Mas não, vai chegar uma situação... como a gente fechou cedo em alguns lugares com quarentena, a economia já foi para o espaço. Se a gente meter um lockdown em cima, o Brasil aí quebra mesmo, de uma vez. Mas você veja, Datena, se fosse, por exemplo, feito um lockdown organizado no começo, eu falo, olha, eu vou fazer um lockdown de 60 dias. Em 60 dias você não tem mais transmissão viral, né? Aí você pode começar a abrir os setores. Burria muito menos gente. Que os setores possam começar a adquirir o vírus, porque é a única maneira de você ter a imunidade de rebanho, mas de forma organizada, né? E aí você vai controlando essa abertura, você tem a abertura na sua mão. Como isso não aconteceu, quer dizer, nós fizemos uma medida de médio impacto e isso vai durar muito tempo agora. Você está entendendo? Porque o vírus se espalhou e nesse momento a gente não tem os instrumentos, vamos dizer assim, para, primeiro, monitorizar essa disseminação. Conhecemos por indicadores gerais, sim, sem dúvida nenhuma, mas a forma de intervir nesse momento, ela vai ter que ser muito regionalizada, ela vai ter que olhar para cada situação epidemiológica e, com base nisso, tomar as medidas, né? O senhor diz a quarentena, por exemplo. O senhor diz a quarentena, por exemplo. O senhor disse que vai demorar muito tempo. Existe probabilidade, eu não sei qual é o índice aceitável ou não, o senhor como cientista sabe muito mais do que eu, existe a probabilidade, por exemplo, de na contramão do que o Bolsonaro disse, a quarentena ser estendida aqui em São Paulo com base nos números de hoje? Olha, aqui na região metropolitana a situação é gravíssima, né? Quer dizer, já os hospitais, vários hospitais municipais já não, com mais de 100% de procura, estão fechando as portas para o atendimento de pacientes. Os hospitais públicos estão chegando no limite, né? As suas UTIs estão chegando no limite. A Emília Ribas trabalha muito próximo de 100%, né? Lógico, estão sendo ativados leitos, né? Quando você ativa um leito, você dá uma certa folga aí para o sistema. Mas você veja, a epidemia continua, né? E esse é o grande problema. Nesse momento você precisa dar uma parada, você precisa parar a transmissão, porque se você para a transmissão hoje, você só vai sentir os efeitos disso daqui 15, 20 dias. E não é imediato. Quer dizer, a curva nesse momento ela vai continuar crescendo pelos próximos 15, 20 dias. Então essa curva ascendente de número de pacientes internados e número de óbitos, aqui na região metropolitana, ela vai continuar crescendo, né? E se forem tomadas medidas de diminuição da transmissão viral, isso se reverte em 15, 20 dias. Caso contrário, isso vai subindo e não para, você está entendendo? E aí não para e a primeira vítima nessa situação será o sistema de saúde, né? Quer dizer que hoje está operando aí em 89%, 88% de ocupação dos leitos de UTI, alguns já com 100%, daqui a pouco ultrapassa essa capacidade e aí o paciente não tem mais onde ser atendido. O colapso que percentual? Não é o 100%, né? Mas é perto de. Qual é o colapso do sistema de saúde, das UTIs? Olha, a hora que ultrapassou 90%, porque você tem uma rotatividade nesses leitos, né? A hora que chegou no 90%, você tem que acender a luz amarela, você está entendendo? Você tem que já se preparar, porque o pior vai acontecer, tá? E veja, aqui na região metropolitana, nós estamos muito próximos disso, muito próximos de esgotar a capacidade de atendimento dos leitos, tá?
E principalmente porque as medidas aí de afastamento até agora não foram efetivas no que seria necessário. Quer dizer, ontem nós tivemos 48%, 49% do índice, né? Enfim, ou seja, o que nós estamos fazendo, o que a população, de uma forma geral, está fazendo, está se comportando, está permitindo que o vírus continue circulando, né? Então, ontem até me perguntaram isso, né? Não, o lockdown é uma possibilidade a ser considerada aqui na região metropolitana? Claro que é, né? É o assunto do dia, você está entendendo? O prefeito vai ter que tomar uma decisão aí, porque a responsabilidade dele é enorme nesse momento, né? E veja, quando você toma uma medida mais drástica... Professor, um detalhe, no meio dessa questão, eu entendi, por tudo que eu estou ouvindo aqui, que as medidas têm que ser tomadas rapidamente. Se elas dão certo, elas continuam. Se elas não dão certo, elas têm que ser revistas. Isso. Nós declaramos um rodízio ímpar ou par, que não resolveu nem a situação dos carros, e ela é menos perigosa, porque o cara circula dentro do carro dele, ou sozinho, ou com alguém da família com quem já convive, né? Mas nós tivemos um aumento enorme do transporte coletivo no sistema estadual, detectado no transporte coletivo, não só no sistema estadual, mas também e principalmente do sistema estadual dentro da cidade de São Paulo, e também do transporte municipal. O que eu estou vendo na abertura dos países que estão fazendo a curva para baixo é que a principal preocupação desses caras é o transporte coletivo. Estão reduzindo o ônibus de 80 para 20 pessoas. Estão reduzindo o metrô de 700 para 180 pessoas. É o transporte que estão incentivando as pessoas a andar de bicicleta. Aqui a gente tomou uma medida de rodízio para o ímpar que lotou o transporte estadual. O próprio secretário falou, o Baldi, outro dia aqui. Isso não deve ser revertido imediatamente porque não complica a situação e não dirige o sistema ainda mais para o tal lockdown que o senhor acabou de falar? Olha, se você está me dando... Eu não conheço os números oficiais, mas eu tenho essa sensação de que o transporte público, quando não organizado da forma como você falou, quer dizer, na Europa tem, inclusive, os lugares que as pessoas podem sentar, né? Senta no metrô, está marcado lá, olha, se você senta aqui, o outro senta a 2 metros distante de lá, entra um número certo de pessoas por vagão, por ônibus, quer dizer, isso é fundamental. Quer dizer, a aglomeração é o local onde o vírus se transmite com maior facilidade, né? E aí tem a questão da máscara. Não, mas eles estão usando máscara, né? Mas a máscara é uma proteção relativa, né? A máscara não protege em absoluto, né? É uma medida a mais de higiene para proteger, principalmente aqueles que estão contaminando os outros que estão contaminados, então eles expelem ali as partículas contaminantes, e aquele que não tem nada, ele se protege um pouco em relação a essas partículas. Então, se todos usam a máscara, você contribui para a diminuição da transmissão, mas não é absoluto, você está entendendo? Não é uma relação matemática. Todo mundo usa a máscara, então eu não tenho transmissão. Isso não é verdadeiro. Você diminui, mas a transmissão ocorre. E quanto mais pessoas por metro quadrado, maior é essa possibilidade. Quanto maior a proximidade, maior essa possibilidade. Depois tem outra, a contaminação do próprio ambiente, a contaminação dos ônibus, dos bancos, da onde a pessoa segura. Quer dizer, se a pessoa está contaminada... O senhor aconselharia reverter essa medida, já que não deu certo? Olha, eu infelizmente não estou na posição de aconselhar, mas eu estou te dizendo o seguinte, o que como seria cientista razoável, né? Seria razoável do ponto de vista do entendimento da transmissão. Quanto mais pessoas num local, maior essa possibilidade. Se houve aumento realmente da aglomeração, do número de pessoas por composição, é óbvio que isso aí está favorecendo a transmissão, não diminuindo a transmissão, né? Então, veja, essas medidas, elas precisam ser olhadas num contexto, né, exatamente desse pensamento, né? E rápidas, né? São medidas rápidas. O que eu estou oferecendo, né, em termos de transmissão do vírus? Qual que é a possibilidade que eu estou oferecendo de transmissão nessa situação? Quer dizer, se aumentou o número de pessoas, é óbvio que vai aumentar a taxa de transmissão. Então, isso é o que não pode acontecer. Você tá entendendo? E não é só na questão do transporte, né? É questão de um todo, né? A sociedade como inteiro. Veja bem,
a epidemia está se deslocando para a periferia da região metropolitana. Né? E lá na região metropolitana, nessa região metropolitana, é onde nós temos a maior densidade demográfica. Não só a maior densidade, como o maior número de pessoas por habitação, por metro quadrado de habitação. Então, lá é um ambiente que propicia muito a transmissão viral. E a gente tem que olhar, porque é lá que vai acontecer, quer dizer, nas periferias, dos grandes centros urbanos, das grandes metrópoles, é que essa epidemia vai bater com toda a força. Certo? Quer dizer, doutor, eu vi do UOL ontem, e muito rapidamente, não vi qual foi a comunidade, me ajude aí, o Garrafa, ou Agostinho, uma comunidade, eu não sei se foi Paraisópolis ou Heliópolis, as duas são imensas, são cidades, né? Não são comunidades. Eu vi no UOL isso aí, que as comunidades já estão passando fome. Esse é o grande detalhe. Heliópolis. E quem passa fome, não fica trancado dentro de casa. E aí que corremos o risco, no seu ponto de vista? Sim, exatamente isso. Quer dizer, é onde o desafio é maior, você está entendendo? É onde o afastamento social é dificílimo. Certo? Quer dizer, se numa casa moram 2 pessoas, é uma situação. Se moram 10 pessoas, né, e se uma se infecta, a probabilidade de se infectar os 10 daquela residência é altíssima. Tá? Então, você vê, o poder público tem que estar presente exatamente nessas regiões, quer dizer, oferecer o chamado colchão social para a proteção da pandemia, tá? E aí envolve a questão do suporte financeiro, envolve a questão das cestas básicas, mas também envolve a questão de orientação e presença. Tá? Então, por exemplo, em regiões onde tem muito adensamento populacional, quer dizer, na Europa eles pensaram até como agir nessas situações, ou seja, retirar essas pessoas desses locais de aglomeração habitacional, de pessoas que não conseguem fazer o afastamento social e levar essas pessoas, né, principalmente as contaminadas, para outros locais. Né? Como é que você vai mover 100 mil pessoas aqui? Como é que você vai mover 100 mil pessoas aqui? Então, é diferente, né? É dificílimo, por isso que eu falo, é um desafio, Datena, que o Brasil nunca enfrentou. O Brasil passou pelas o mundo nunca enfrentou. O mundo nunca enfrentou, mas, doutor Dimas, eu tenho a impressão que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? O mundo nunca enfrentou um desafio como esse, mas o Brasil dentro do mundo é diferente. Os 10 países mais afetados do mundo têm uma característica, a maioria deles são superpotências econômicas com capacidade de suportar uma crise social. O Brasil não tem essa capacidade de suportar essa crise social, mesmo porque ele sai do pior período recessivo econômico da sua história, que foi o ano passado. Então aqui a crise econômica, porque todo mundo sabe que essa é uma crise de vidas, portanto sanitária, mas é uma crise econômica. Aqui isso fica elevado, não sei a que potência, porque é a segunda pior divisão de renda do mundo, é um país extremamente pobre, alguns vivem em condições higiênicas horríveis, entendeu? O Brasil vive uma fase de uma das piores crises do mundo. Eu diria até que talvez seja a pior, porque há a proporcionalidade, só que nós temos quase 7 bilhões de pessoas no mundo, diante de um inimigo comum que a gente não sabe como é que ele vai virar, se ele vai ficar mais forte, mais fraco, se vai matar mais gente, se vai matar menos gente, daí por diante. Agora, o Brasil é uma crise dentro da crise mundial, completamente diferente, que as nossas características são diferentes, não, professor? Não há dúvida, Datena. Você tocou num ponto fundamental. Por isso que eu disse que o Brasil vai disputar os primeiros lugares nessa epidemia, nessa pandemia. Exatamente por essas características que você apontou, por essa fragilidade na estrutura social, por essa grande desigualdade, pela existência dessas comunidades, que são aglomerações, e é lá que a epidemia vai mostrar a sua face mais perversa. Isso eu não tenho dúvida, Datena. Nós vamos enfrentar a pior crise que esse país já passou. Nós passamos pela Primeira Guerra incólumes, a Europa foi destruída na Primeira, na Segunda Guerra. Nós sempre fomos poupados, você está entendendo? Nós nunca tivemos
após a República, nós nunca tivemos grandes crises, né? Com exceção da crise econômica de 29, que foi uma crise profunda, mas nós nunca tivemos uma crise assim, que levasse a uma grande mortandade. Sim, a gripe espanhola, sim, foi um desafio enorme, né? Mas, nesse momento, né, é um desafio enorme. E tem mais, eu acho que você apontou no começo, né? Se nós tivéssemos um comando único na área das condutas epidemiológicas, das orientações epidemiológicas, né, seria uma situação, né? Mas hoje nós temos vozes dissonantes. Quer dizer, um fala que tem que liberar tudo, outro fala que tem que isolar. O presidente hoje fez um apelo, enorme e desesperado ao Brasil. Diz que quer conversar com os governadores, todos eles, e que quer que tome medidas para se afrouxar esse confinamento e dar sequência à economia. Pelo que o senhor, como coordenador dessa crise no Brasil, entende, isso no estado de São Paulo não é possível. Hoje não é possível. Datena, deixa eu te dar um exemplo. Sabe qual que é a forma mais rápida de você acabar com essa epidemia? É você abrir tudo. Você acaba com ela em 2 meses. Mata o maior número de pessoas e imuniza a população. Mata 500 mil de pessoas, Datena. Você mata 500 mil de pessoas e acaba com a epidemia. Tá certo? Então, veja, é fácil, né? Não, eu vou liberar tudo, só que é o seguinte, eu me preparo porque eu vou ter 500 mil de mortos, né? Vou ter o sistema de saúde nocauteado, né? Porque, veja bem, o Covid, quando ele leva a nocaute o sistema de saúde, não é só para os pacientes de Covid. Ele leva para o infartado, para o paciente que teve um AVC, para o paciente que teve a necessidade de uma cirurgia, né? Ele leva para todos os pacientes, né? E às vezes as pessoas não percebem isso. Às vezes a pessoa tem uma doença crônica, né? Tem um diabetes, etc, etc. Bom, isso pode descompensar num determinado momento e tem que procurar o hospital, né? Mas se o sistema estiver nocauteado, ele não vai ter onde ir, né? Então é a Itália, a Lombardia, as pessoas morriam em casa, né? Algumas com coronavírus e outras por outras situações, né? Porque não tinha onde procurar assistenciamento. O sujeito que teve um AVC, que precisa ir para a UTI, né? Não tinha UTI para ir, né? Então você veja, essa gravidade é que falta compreensão. Quer dizer, tudo bem, eu vou abrir tudo, quer dizer, deixa a epidemia evoluir, né, na sua velocidade máxima, vou ter 500 mil de mortos e vou ter um sistema de saúde nocauteado. Quer dizer, até 1 ano eu vou ter reflexo disso. E não é reflexo só em vidas, é reflexo econômico. É o que eu ia dizer. Se você afeta 500 mil de pessoas, você não vai afetar a sua saúde, né? Você não vai ter quem trabalhar, quem comprar. Você vai matar 500 mil de pessoas. Simples assim. E você percebeu quem que morre, né? Morrem as pessoas mais experientes, né? As pessoas mais idosas, né? São aquelas que mantêm a cultura nacional. É o controle biológico de que o mais fraco morre num caso como esse, mas eu quero me lembrar aqui do que você está tentando falar, do Stephen Hawking, né? Que morreu com 74 anos, era para ter morrido com 33, ficou preso a uma cadeira de rodas e teve as ideias mais brilhantes do século depois do Einstein. Então a gente pode perder muita gente brilhante, porque nós, acima de 60 anos, somos tidos como empecilho, mas muita gente acima de 60 anos ainda contribui de uma forma efetiva para grandes ideias e, enfim, ajuda o mundo de uma forma definitiva. Muita gente nos vê como empecilho, mas tem muito cara acima de 60 anos. Tem alguns, como eu, que não prestam para nada, mas tem gente inteligente para caramba, como o senhor, né? Então a gente pode perder mentes brilhantes aí. E cá entre nós, isso é falta de humanidade, você escolher por uma opção de matar 500 mil de pessoas, né? Como se você soltasse 5 bombas atômicas que foram jogadas no Japão, lá 2, mataram 100 milhões de pessoas, cada pessoa. Como se você soltasse bomba atômica em cidades por aí e fosse matando gente para todo lugar. O Brasil é um país continental. Você ia eliminar boa parte da população brasileira
de uma maneira que hoje, no século XXI, é impensável, né? Se a gente pode conter, por que vai matar, né? Não é isso? Não, você imagina o que é morrer por falta de oxigênio. A pessoa não consegue eu sei respirar, porque eu tenho asma. morre sufocada, você está entendendo? Né? Você tenta respirar, mas não consegue, não faz a troca de oxigênio. Né? Então, é terrível essa pandemia, você está entendendo? E infelizmente, acredito que ainda o Brasil como um todo não percebeu essa gravidade. Né? Quer dizer, Já está começando a perceber. Quando a gente chega próximo de 1.000 mortes por dia, já está começando a perceber. Mas, professor, para a gente não alongar muito o assunto, primeiro, existe a probabilidade desse quadro, desses dias em que o Dória decretou a quarentena, melhorar a ponto de abrir? Ou o senhor acha que essa possibilidade é remota pelo que a gente está vivendo hoje, principalmente na cidade de São Paulo, e a quarentena continuar e que não haja abertura mesmo que parcial? Olha, nesse momento não há a menor possibilidade de abertura. Quer dizer, quando a curva está subindo, falar em abertura é esse cenário que eu disse para você. Né? É jogar, né, no time dos vírus. E esse vírus, como você também colocou, ele joga muito bem. Ele sabe jogar o jogo. Né? Nesse momento, é um bicho inteligente, né? Nós estamos perdendo o jogo, você está entendendo? E não sei se vamos em algum momento empatar. Essa é a grande questão. Quer dizer, se tiver abertura nesse momento, nós vamos perder de goleada. Isso eu posso te dizer com base nas projeções que a gente faz diariamente. Né? E nesse momento nós estamos perdendo o jogo. Né? Professor, eu espero que a situação melhore para nós brasileiros, porque eu não vejo ninguém ganhando com uma situação como essa. Eu acho que deve-se politizar menos essa crise, deve-se ter ideias mais voltadas à saúde da população e deixar a campanha política para depois, porque senão todos nós estamos perdidos. E boa sorte no seu cargo, que é um cargo super importante hoje, à frente da saúde do Estado que tem maior população, é o Estado mais poderoso da União, mas que sofre como todos, de uma maneira geral, porque todos estamos expostos a um inimigo comum e um inimigo que nós nunca vimos até agora. Até agora, na categoria de vírus, a gente nunca viu um bicho tão grave como esse aí. O senhor tem um bom dia, o doutor José Bernardes mandou um abraço ao senhor, e se o senhor quiser dar um bom dia ao presidente Fernando Henrique Cardoso, ele já está lhe ouvindo. Ora, um bom dia a você, Datena, obrigado. A função da imprensa nesse momento é importantíssima, é um aliado importante no combate dessa epidemia. E um abraço para o nosso amigo Zé Bernardes e para o presidente Fernando Henrique. Um bom dia a todos vocês.